Vamos todos agora entrar numa só vibração com o nosso Mestre Jesus, para podermos realizar esse encontro. Agradecemos a Deus Pai de misericórdia pela semana que passamos, por mais esta oportunidade de estarmos juntos para o estudo do Evangelho. Pedimos a proteção da espiritualidade maior, que possa nos acolher durante o nosso encontro, que possa nos intuir para uma melhor compreensão de tudo aquilo que aqui será dito, que será falado. Te agradecemos, Jesus, pela sua imensa bondade em nos convidar a cada um para o estudo do Evangelho. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê a graça do entendimento e a misericórdia para que possamos colocar em prática em nossa vida diária todos os ensinamentos aqui aprendidos. Obrigado pela sua presença no nosso meio, obrigado pelo seu convite, que assim seja. Estão todos vendo o texto? Vânia, poderia ler a primeira parte, por favor? E a Lu lê a segunda, Lu? Estão ouvindo? Sim, agora sim. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem, se lhe tirará. Marcos 4, 24 e 25. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que se vos hão, por vezes, afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-o, o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, Deus, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor das suas misérias, si mesmo. E, arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra,
Arroteie o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa, dentre as más, regue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles a cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862, o Evangelho Segundo do Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Saldo e extra. O homem comum, em todas as latitudes da Terra, guarda habitualmente o mesmo padrão de atividade normal. Alimenta-se, veste-se, descansa, dorme, pensa, fala, grita, procria, indaga, pede, reclama, agita-se. Em suma, consome e muitas vezes usurpa a vitalidade dos reinos que se lhes revelam inferiores. E o serviço da evolução, para isso, concede-lhe o Senhor grande cota de tempo. Cada semana de serviço útil, considerada em 6 dias ativos, é constituída de 144 horas, das quais as criaturas mais excepcionalmente consagradas à responsabilidade gastam 48 em trabalho regular. Nessa curiosa balança, a mente encarnada recebe um saldo de 96 horas em 6 dias, relativamente ao qual raríssimas pessoas guardam noção de consciência. Por semelhante motivo, a sementeira gratuita da fraternidade e da luz se reveste de especial significação para o serviço do Cristo, o servidor do Cristo. Enorme saldo de tempo exige avultuado serviço extra. Em razão disso, as portas da vida eterna, quando a alma do aprendiz, no exame de aproveitamento além da morte, alega cansaço e se reporta aos trabalhos triviais que desenvolveu no mundo, a palavra do Senhor sempre interrogará, inquebrantável e firme: que fizeste demais? André Luiz, Endereços da Paz, capítulo 2, Chico Xavier. Obrigado, Vânia. Obrigado, Lu. Então, vamos lá. Vamos pedir, então, a Val que inicie o nosso ciclo de comentários. Boa noite. Então, vamos lá. Capítulo 18, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, é um capítulo que, se vocês lembram, ele vai começar com o festim de núpcias. É o capítulo que fala da porta estreita, né? Só para a gente poder se localizar nele. Ele vai falar de muitos chamados, os poucos escolhidos. E a gente chega nessa parte que a gente leu hoje, o texto que a gente leu hoje, a gente começou no 14. Mas antes do 14 tem o 13, e é o primeiro texto da instrução dos espíritos sobre esse capítulo, né? Quando a gente lê essa frase, que aquele que tem recebe mais, e aquele que não tem vai ser tirado daquele que não tem. Eu acho que é muito normal a nossa primeira reação de pensar como é injusto, né? Aquele que não tem vai ser tirado, e aquele que já tem abundância vai receber ainda mais. Então, é interessante como nesse texto, que é uma instrução dos espíritos, né? Que é um texto muito poético e muito, muito profundo, mesmo se fazem, né? Escrito em 1800, e a gente lê e é muito tocante de ver a maneira que ele vai explicar, que como é uma ignorância a gente entender assim de uma maneira tão superficial, né? Porque se é um ensinamento de Jesus, claro que não é injusto, porque Deus é justo. Então, tem uma lógica nessa frase, que se a gente for atrás, a gente entender, a gente vai entender que é uma coisa justa.
E eu acho que um dos pontos de partida é essa ideia de que não é Deus que tira, né? Não é Deus que tira. Então, do que a gente está falando? O que está sendo dado e o que está sendo tirado? Então, acho que é a partir daí que a gente tem que refletir, porque ele diz assim, medite nessa ideia, medite. O que a gente tem feito com o que a gente tem recebido, né? E é muito bonita a imagem que ele dá ali do campo. O que a gente tem feito com todas as sementes que a gente recebe? A gente tem plantado, a gente tem deixado estragar, o que a gente tem feito, né? E se a gente não colocou nosso trabalho, se a gente não colocou nosso esforço, e que a gente não colheu nada, será que está sendo tirado da gente a colheita? Né? Então, eu acho que essa imagem é uma pista de entendimento dessa frase, mas acho que é uma frase que realmente a gente precisa ficar com ela e pensando o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que eu estou fazendo com as minhas sementes, né? Perfeito. E vou só para finalizar. Pois não. A promessa de Deus é de abundância, nunca é de miséria. Ele quer nos dar e ele quer nos dar em abundância, né? Então, eu acho que isso a gente também tem que ter na cabeça. E qual é a nossa tarefa? O que a gente precisa ter para viver em abundância? Excelente. Então vamos lá, nós temos um capítulo riquíssimo, né? E é interessante, né? A reação que a Val falou que a gente tem inicialmente com relação a isso é sempre realmente uma reação um pouco... É meio inusitado, né? Escutar isso quando a gente lê a primeira vez. Mas, na verdade, é lei da vida, né? Mas a quem mais tem, mais se dará, mas não é porque Deus é seletivo, né, e quer privilegiar uns e quer tirar de quem não tem. Como ele mostra aí no texto, né, somos nós mesmos que tiramos e somos nós mesmos que acrescentamos pelos nossos atos. E eu faria uma ligação entre os dois textos, porque como é que Deus julga a quem vai se dar mais e a quem vai se tirar? Ele julga pela qualidade do tempo. Né? É a qualidade do tempo vivido que decide a quem será dado e a quem vai ser tirado. Então, nós temos família. Não basta ter família, né? A qualidade do tempo que a gente passa com a família é um tempo de qualidade, né? Então mais nos será dado. Então você vai merecer ter família. Nós temos trabalho, você é alguém que reclama o tempo todo, que faz tudo com desgosto, com um desânimo, com irritação, ou você é alguém, né, nós somos aquela pessoa que trabalhar não é fácil, ninguém está falando, né, que a gente vai ficar sorrindo e pulando de alegria o tempo todo, não é isso? Trabalho é trabalho, senão chamaria lazer, né? Então mas você faz com gratidão, com reconhecimento, porque tem gente que não pode trabalhar, tem gente que está desempregada, tem gente que daria, né, muito para estar no nosso lugar. Então, sabemos nós, bom, então, mais será dado, porque você reconhece, né? Então, a vida, você respeita as pessoas, então você vai merecer ter amigos, e vai ter mais a cada vez, né? Você não respeita as pessoas, é grosso, é chato, você vai perder os amigos, mas não é Deus que está tirando os amigos, né? Você simplesmente não merece tê-los. Então, é interessante porque Jesus está anunciando aí uma lei da vida, né? Não é Deus selecionando e decidindo quem recebe mais. Uma pessoa que valoriza o dinheiro, por exemplo, que sabe respeitar o dinheiro, que gasta com inteligência, que faz produzir, que multiplica, ele merece ter mais, né? E ele vai ter mais. Quem cuida da saúde, né? Quem cuida do próprio corpo, você merece ter saúde, porque você cuida, né? Então a gente percebe que Deus vai nos dando mais à medida que a gente honra o pouco, né? Aí a gente merece ter mais.
Então, eu vejo uma ponte entre esses dois textos, porque, na verdade, todos nós ganhamos o terreno, todos nós ganhamos as sementes, todos nós ganhamos, né, os recursos da providência, mas a questão é como é que a gente utiliza tudo isso? Qual é a qualidade do tempo que nós estamos vivendo, né? Então, é isso que é importante, porque o tempo é limitado. O tempo é o recurso mais precioso que nós temos. E nós não nos damos conta disso na juventude, né? Leva muitos anos até a gente começar a perceber que o tempo vai indo embora, que ele não fica, ele não está esperando que a gente se dê conta dele, ele vai simplesmente devorando um dia por vez, né? E quando a gente vê, ele devorou todos. Então, que qualidade de tempo nós estamos vivendo? É essa, né, para mim, a mensagem desse texto, porque é isso que decide se a gente vai merecer mais ou se a gente vai tirar, né, vai perder aquele pouco que tem, né? Então, vamos lá, passamos a palavra. Adriana? Acho que ela só arrumou o Eu computador. pensei que ela ia abrir o microfone. Então, o Yuri. Oi, eu li muito esse texto e para mim foi muito difícil de compreender no princípio, mas e depois eu pensei que essa parábola de Jesus nos convida a fazer muita reflexão sobre nossa responsabilidade, também sobre o trabalho árduo que nós temos que fazer sobre nós mesmos, sobre autoconhecimento e sobre nossas escolas também. Então, eu pensei como quantas vezes no dia a dia ou em nossas encarnações, nossas vidas, como nós somos chamados todo o tempo para seguir o caminho do bem, esse convite para seguir o caminho do bem, mas na maioria das vezes nós não nos preocupamos mais por o caminho material, as coisas materiais e não o caminho no mundo espiritual. E quantas vezes nós escolhemos de não trabalhar, a inatividade também, e rejeitamos o trabalho sobre nós mesmos, porque é muito mais fácil poner a responsabilidade nas outras pessoas, o Deus, mas ele não tira nada de nós, como vocês disseram. Somos nós que não temos essa possibilidade de avançar, de querer, de conquistar. Somos nós que não trabalhamos para isso. E eu também penso que nosso livre-arbítrio nós o utilizamos de maneira muito má. Então, não é Deus que tira, mas, como o texto diz, nós mesmos. É mais fácil responsabilizar aos outros que ver nossos erros. Nosso orgulho não nos permite ver os erros que nós fizemos. Então, eu me pergunto o que eu preciso fazer para ser um bom discípulo de Jesus, para ser um bom cristão. Então, eu preciso aceitar minhas responsabilidades, tudo o que eu faço, meus compromissos, e também estar atento ao trabalho. O texto fala muito do trabalho árduo, do esforço. Então, eu penso também que nós temos esse conhecimento, porque o conhecimento está dentro de nós, e também nós adquirimos o conhecimento com os estudos, mas estamos pertos para o trabalho, para fazer o esforço. Então, esse convite do texto de trabalhar sobre nós mesmos, de fazer um esforço. Então, é isso. E também uma palestra que eu escutei, que eu ouvi, um benfeitor disse: a cura está perto. A cura da parte da espiritualidade
está perto, está sempre disponível para todos, mas somos nós mesmos que rejeitamos essa cura, somos nós mesmos que não estamos listos para essa cura. Então, Deus sempre tem todo para dar-nos, sempre tem tudo, mais conhecimento, mais amor, mais justiça, mas somos nós que não trabalhamos. Né? Então, isso. Perfeito, Yuri. Muito obrigado. Só uma pequena contribuição. A gente vive uma vida muito corrida, né? Ninguém está aqui, ninguém diz que a gente não pode dizer que a vida é fácil, a gente tem que se manter neste mundo, nós temos que sustentar a nossa vida nesse mundo, e Deus sabe disso, e a gente faz parte do nosso crescimento, é através do trabalho e do serviço, que a gente vai aprendendo, através do convívio com as pessoas que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, mas eu acho que esse texto é um convite para que a gente faça uma análise, sim, uma análise muito crítica de como nós temos usado os nossos dias. Se a gente colocar no papel todo o tempo que a gente tem num dia, tempo de sono, que é necessário, que ninguém pode viver sem dormir, o tempo de trabalho, a gente tem que trabalhar, o tempo que a gente dedica à família, e no fim sempre sobra tempo para uma boa leitura, sobra tempo para uma reflexão, sobra tempo para conversa com a família, um convívio familiar de qualidade. Então, como o César disse, tudo que a gente faz, né, se a gente faz com qualidade, as coisas vão melhorando, né? O convívio da família vai ficando cada vez mais saudável quando a gente investe o tempo com qualidade. O tempo no trabalho, se investido com qualidade, vai ficar mais prazeroso. Então, acho que é uma reflexão que a gente deve fazer, como que a gente está empregando o tempo, e o tempo que sobra no nosso dia, será que a gente está aplicando esse tempo para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né? Às vezes a gente exagera tanto nas outras coisas e acaba não sobrando tempo para o nosso crescimento pessoal. E a nossa vinda para esse planeta, para esta vida, é para o nosso crescimento pessoal. A gente não pode investir todo o tempo no crescimento material. E é isso que a gente tem feito. Nós temos investido todo o nosso tempo para adquirir coisas, para comprar coisas, porque a gente nunca está satisfeito com o carro que tem, nunca está satisfeito com a casa que tem, a gente quer sempre mais. E tudo que a gente vai adquirindo consome muito nosso tempo, porque uma casa enorme consome tempo para cuidar, né? 3 carros na garagem consome tempo para cuidar. E documento. Então, o tempo ele vai se esgotando nas pequenas coisas para mantermos as nossas vidas materiais, né? E acaba sobrando muito pouco tempo para as conquistas espirituais. E é para isso que a gente veio, é esse o objetivo da vida, são as conquistas espirituais. Então, é uma análise que a gente deve fazer, porque o tempo, como o César falou, vai muito rápido. Quando a gente vê, a gente já tem 20, daqui a pouco tem 30, daqui a pouco a vida está passando, e a gente olha para trás e fala, poxa, eu gostaria tanto de ter feito tal coisa, e não fiz, né? E a gente, os benfeitores, quando vêm nas reuniões mediúnicas, eles normalmente dizem, aproveitem o vosso tempo na carne, aproveitem. É uma mensagem que eles dão sempre para a gente, aproveitem o tempo na carne, vocês vão se arrepender do tempo mal utilizado na vida de vocês. Se há algo do qual eles se arrependem, né, chegando lá no mundo espiritual, é do tempo mal utilizado aqui, porque aqui passa muito rápido, né, e não é muito fácil voltar para a carne, ter um corpo, né. Então, acho que é importante essa reflexão. Quem muito tem, mais será dado, né? E quanto mais a gente conhece, mais conhecimento vem, e mais entendimento vem, e as coisas vão ficando mais claras. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende as coisas, e resta aplicar tudo isso, né? Perfeito.
Bom, palavra aberta. Eu gostei muito desse texto, até porque, revisando a Bíblia, eu achei várias referências coincidentes, começando que nós somos servos, né? Segundo, quando Deus falava sobre os talentos, que as pessoas sabem, imaginando que não poderia perdê-lo, não deveria perdê-lo, e ele foi seriamente castigado porque ele enterrou o talento ao invés de trabalhar com ele. Por outro lado, lá em Coríntios 12, a gente observa a quantidade de dons que nos foram dados para trabalhar. Não fora por isso, não estaríamos aqui. Em Eclesiastes, no capítulo 3, fala de todos os tempos que temos, né? Tem o tempo de plantar, né? O tempo de ceifar. Para não espichar muito o assunto, o que devemos plantar são os conteúdos enviados pelo Senhor, a misericórdia, o amor, o nosso próprio viver a cada dia, que acaba sendo um exemplo, né? Como é que o fulano pode falar de tal coisa se ele age errado, né? Então, esse que eu penso, nossos talentos a serem desenvolvidos, distribuídos e mostrados como bons cristãos que pretendemos ser. Lá em São Mateus 25:35, fala quando Jesus faz a parte das ovelhas e dos cabritos. E quem são as ovelhas? São aquelas que ampararam as pessoas nos presídios, na doença, alimentaram essas pessoas, enfim. É uma coisa estranha que Jesus diz: estava preso e foste me ver. As pessoas não entendem que aquelas pessoas estão lá pagando por suas contas, mas aqueles são os que mais precisam de uma ajuda de forma a poderem mudar as suas vidas e voltarem para o caminho certo. Não espichando muito o assunto, muito obrigado, gostei muito do texto e a minha compreensão é mais ou menos dentro disso aí. Excelente, Irene. E belíssimas lembranças você nos fez, né, com esses textos, porque esse do Eclesiastes eu recomendo, é de uma beleza extraordinária, né? E vale a pena, porque realmente ele é um texto belíssimo. E na parábola dos talentos, né, eu sempre me perguntei, né, e acabei até depois, assim, acabei usando no estudo que eu fiz, mas eu sempre me perguntava, né, qual era o talento que Deus tinha dado, né, para esse último, né, porque ele deu muitas coisas, então, ele não falou à toa, eu dei 5 para um, 3 para outro e 1 para outro, né, mas o que é esse 1, né? Então, esse 1 é provavelmente o que os 3 receberam. Os 3 tinham esse 1, né? Devia ser igual para os 3. E é o tempo, né? Então, esse é o talento precioso, né? Que nós temos. E como diz Eclesiastes, há um tempo para cada coisa, né? Sob o sol. E nós temos, se a gente faz a conta, né? Cada um de nós deveria fazer essa conta. Porque você tem 7, André Luiz fala de 6 dias, porque ele já está tirando um para descanso, né? Mas essa não é mais a nossa realidade, né? Uma pessoa com computador pode trabalhar durante o fim de semana. Então, você tem 7 vezes 24, você tem 168 horas na semana. Se você tirar 40 para trabalho, sobra 128. Se você tirar 28 para trabalhos domésticos, 2 horas por dia, mais 2 de deslocamento, eu coloquei aí, em média, 2 mais 2, né? Aí cada um vai balancear como quiser. Então, você tira 28, sobra 100. Dessas 100, você tira 42 para sono. 42 se você dorme 6. Se você dorme 8, você vai tirar mais. Então, ficaria 58. Dessas 58, você tira um 10 ainda, né? Porque é o cafezinho, é a hora do café, é a hora do almoço, do banho. E, bom, ainda sobraria aí umas 48, né?
você pegar dessas 48, é muita hora, né? Falei, meu Deus, algum lugar aí está escapando hora da minha vida, porque daria mais ou menos umas 6 por semana, mais ou menos, por dia, né? E que a gente poderia estar usando no trabalho do bem. Então, eu falei, em algum lugar eu tô desperdiçando hora, né? Em algum lugar está escapando hora aqui. E aí a gente vai olhar e eu comecei a pensar onde é que está, né, essas horas. Às vezes está nas pequenas coisinhas que a Giovana falou, né? É a luz que precisa trocar, é o documento do carro que precisa fazer, é o problema do banco que precisa ser resolvido, é o problema do filho na escola, então, e aí você põe as horas de réseau, né, de rede social, acabou o tempo, né? Aí a pessoa diz, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para participar de estudos, eu não tenho tempo para contribuir, para me engajar num serviço social, mas esse tempo é um tempo que a gente vai ter que achar, né? E eu acho que o segredo é simplificar a vida. Quanto mais a gente simplificar, menos a gente vai ter essas... Porque depois que você tem, não tem jeito, você tem que cuidar, né? Você tem uma casona, um carrão, 3 carros, 4 carros, tudo bem, não tem problema nenhum ter. O problema é que aquilo que a gente tem, nos tem também. Aquilo que nós possuímos, nos possui, porque possui o nosso tempo. Então, é aí que a gente vai vendo que a simplicidade é uma estratégia de vida para quem quer o cultivo das coisas espirituais. Quanto mais a gente for capaz de simplificar a nossa vida, de não complicar, de não inventar, de não... né, a gente vai conseguir arrumar tempo. Porque a gente precisa de tempo para ler, para estudar, para se dedicar, para cuidar da vida espiritual. Né? Porque, como a Giovana falou, nós não viemos aqui para acumular riqueza material. Isso pode acontecer, é muito bom, né? Se a pessoa, ok, eu tenho um trabalho que me permite ter bens, ter uma vida boa, sem problema nenhum, ninguém está, né? Nunca nos passa aqui pela cabeça a crítica ao conforto, à riqueza, não é nada disso. Né? Use bem isso, use para você, para a sua família, para as pessoas, para os outros, né? Aproveite. Mas a questão é quanto disto tudo consome o nosso tempo, né? Porque no fim, sobra quanto, né? Você fala, bom, 48 horas, né? Se eu tirar ainda aí umas 8, sobra 40, né? Então você fala, poxa vida, né? 40 é quase o tanto de horas que eu trabalho na semana. 5 vezes 8, 40. Então, a gente tem muita hora ainda aí, né? Dividida nesses 7 dias. Então, eu acho assim, para nós espíritas que já temos o foco da imortalidade, que já entendemos que não estamos aqui para perder tempo, né? Que ninguém pode fazer por nós um investimento que nós mesmos podemos fazer, porque ninguém vai fazer por nós o bom investimento do tempo, né? Nós temos que fazer esse bom investimento do tempo. Então, a gente tem que começar a olhar para isso com cuidado, né? Porque realmente é precioso isso. O De Luca, um escritor, um senhor, né? Que é um evangelista espírita também. Assisti agora há poucos dias uma palestra, assim, ele conta de uma pessoa que ele dizia, eu agora já sou maior de idade, vou arrumar um emprego, fazer uma casa e me casar. Aí, depois de um tempo desses, ele tinha arrumado um emprego, já tinha conseguido conquistar a casa e a esposa. Mas agora eu preciso de um carro. Quando eu comprar esse carro, eu vou ser feliz. E assim ele foi indo. E chegou lá um tempo em que ele já tinha adquirido todas aquelas coisas que, por tabela, ele havia se proposto, mas a vida já tinha ido e ele não aproveitou aquele tempo, né, pelo qual havia se proposto. Nós não nos damos conta, mas nós não vemos, eu costumo dizer, como gaúcha, que não viemos para comer queijo com rapadura, nós viemos trabalhar, porque precisamos desse tempo para o nosso aprimoramento. Não fora por isso, não estaríamos aqui. Já não precisaríamos mais estar aqui.
O ontem já foi. O amanhã, eu não sei se vai chegar. Esse é meu pensamento. Então, eu procuro viver o hoje. Tive muita dificuldade, que, na verdade, foi a minha grande escola, né? Criar os filhos, criei os filhos sozinha. Hoje, graças a Deus, eu estou tendo o tempo que eu precisava para eu, então, graças, né, à misericórdia de Deus, ainda me sobrou um tempo para me cuidar, para me aprimorar, para avançar, né? Enfim, para cumprir o ID do Evangelho, né? Obrigada. Você, Irene. Então, vamos lá, palavra aberta para mais participações. Eu gostaria de comentar um pouquinho. Eu estive fazendo assim, mais ou menos, os cálculos. Nós temos, assim, 30% para atividade normal e 70% para atividades fraternas, né? Desenvolvimento espiritual. Assim, o que eu vejo, o maior problema hoje é que nós estamos vivendo muita materialidade, o exterior, dentro na educação dos nossos filhos. A preocupação maior que se tem hoje é a pessoa ser médico, ser engenheiro, ser não sei o que lá, entendeu? E nós temos 70% para essa outra parte, que isso aí, o lar, é que deve preparar a pessoa. A sociedade vai nos receber, vai nos ajudar também, mas a responsabilidade maior para mim é a educação dos filhos. Se o pai chega em casa, no lugar dele pegar alguma coisa útil para o filho também aprender alguma coisa, ele pega seu jornal, senta lá, fica o tempo todo na televisão, ou então vai dedicar muito à parte do esporte também, que é importante, mas é muito. Quer dizer, então, um lazer excessivo que tem, os vícios também, né, que vem, muita conversa, que aqui fala até naquela relação aí, a pessoa conversa demais, pensa pouco, estuda pouco, né? Então, vai desprezando essa parte. E é muito difícil hoje. Se a gente conversar com os filhos assim, de 15 anos, né, a gente não vê o que eles estão recebendo de educação espiritual. Nenhuma, quase nenhuma, né? A não ser nós que estamos dentro da doutrina espírita, que estamos preocupados, mesmo nós, né? Eu, para ser sincero, eu tive uma preocupação muito grande com a educação dos meus filhos para a vida material mesmo. Vai ser isso, vai ser aquilo, né? Hoje eu tenho uma compreensão que eu andei fazendo muita coisa certa, que a doutrina espírita me ajudou. Agora, porém, o tal de descansar muito, falar demais, vem tudo isso aí, está dentro os meus 70% que eu tenho, né, que eu tenho 30% para atividade normal, e os 70% para as outras, vai ser o contrário, irmão, né? Eu vou ocupar 70% com coisas desnecessárias e olha lá 30%, olha lá que eu vou nem aproveitar nada, você entendeu? A encarnação. Eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas eu estou vendo o convívio que eu tive, 50 anos dentro de uma usina, escola também, que eu trabalhei mais de 20 anos como professor. Eu nunca vi, nas reuniões que eu tive na sala de aula, dos professores, falar em alguma coisa de desenvolvimento íntimo, nada. Um comportamento agressivo, um monte de reclamação, um monte de coisa. Então, nós que estamos dentro da doutrina espírita, a gente vai ter que dar muito exemplo mesmo e procurar correr atrás, né? Porque está muito atrasado, nós estamos muito atrasados ainda, né? Então, seria isso aí. Perfeito, senhor Ulisses. Não está sendo pessimista, não, está sendo realista, né? Infelizmente, a gente está vivendo realmente numa sociedade que está toda voltada, né, para o material,
e que está esquecendo o espiritual, e isso está tendo um custo, né? Basta ver a quantidade de gente deprimida, angustiada, as toneladas de comprimido para depressão e ansiolíticos que estão sendo tomados. E eu acho que valeria a pena, antes de passar a palavra, eu acho que valeria a pena a gente fazer aqui uma nota, né? Que os nossos objetivos, quando a gente fala dessas coisas, quando a gente estuda nesse contexto, dentro de um estudo espírita, nosso objetivo aqui não é fazer ninguém sair daqui com um complexo de culpa. Nós não temos esse objetivo. Cada um de nós sabe da sua vida, sabe onde dói o calo, né? Onde que dói o pé, onde que aperta o sapato. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui estamos fazendo o máximo e o melhor que nós podemos, dentro das circunstâncias de vida que nós temos. No entanto, como a Yuri falou, existe um trabalho sobre nós mesmos que é para fazer. Não sei se vocês lembram lá no texto, no final, ele fala, né? Arai os vossos corações, né? Tirai os espinhos, né? A cisânia, o mal. A terra que nós viemos arar aqui é o nosso coração, né? O trabalho que nós viemos fazer é sobre nós mesmos. A terra que tem que ser cuidada somos nós. Então, é por isto que a gente deve administrar o tempo olhando para este objetivo. Então, não é para... Porque também não adianta nada você reservar 10 horas por semana para ir de voluntário. Tem gente que está fazendo isso, e é só para pôr no CV, é só para entrar na faculdade de medicina, né? Principalmente aqui no Canadá, onde eles olham esse tipo de coisa. É para aparecer para a sociedade que você é uma pessoa implicada. A pessoa não está nem aí, ela não quer nem saber, ela só está lá para tirar foto e pôr no Facebook e aparecer. E como tem gente, né, que quer, o sujeito quer ser candidato, então de repente ele começa a ir numa obra assistencial e passa lá. Não é isto, né? Não é a qualidade do tempo. Né? Se eu ficar com um neto em casa e eu me dedicar a ele com amor, isso é tempo com qualidade. Né? Se eu fizer as coisas que eu faço com amor, e se eu trabalhar sobre mim mesmo, né? Este é o problema. Porque vai passar essa encarnação, nós vamos chegar no final, e a gente pode falar, diminuiu o meu orgulho, diminuiu o meu egoísmo, eu fiz mais caridade, eu tenho mais compaixão, eu sou alguém menos duro de coração. São essas as perguntas, né? Então, eu acho que a gente tem que saber quais são as perguntas chaves quando a gente estiver na porta do plano espiritual. Né? O que é que eles vão nos perguntar? Você tinha uma casa bonita? Você tinha muitos amigos no Facebook? Você era alguém muito conhecido? Né? Não é isso que eles vão nos perguntar. Eles vão falar, você tem mais compaixão no teu coração hoje? Porque você era duro, você era impiedoso. Você tem mais compaixão quando você olha para as pessoas? Você é menos, né, egoísta? Então, essas perguntas, se a gente souber as perguntas, é como quem vai passar por um exame, né? A gente já sabe as perguntas que a providência divina vai nos fazer na porta do plano espiritual. Né? E, na verdade, ela não vai precisar fazer, porque a porta é calibrada para passar, né, pela vibração que a gente tem. Então, se você tem a vibração certa, você passa para o lado bom, né? Senão, vai continuar sofrendo. Então, eu acho que é focar na vida. Por que eu devo administrar meu tempo? Não é para dar satisfação para ninguém, é para responder para mim mesmo. Ok, eu estou melhorando, eu estou investindo em mim, porque nós somos, por exemplo, uma pessoa que eu vejo as pessoas que gostam de jardinagem, né? E acho que é bonito quem faz isso, porque você tem uma certa noção de como funciona também na vida íntima, né? Você sabe que tem que preparar o solo, você sabe que tem que tirar as pedras, você sabe que tem terreno que aceita um tipo de planta e tem terreno que não aceita. Você sabe que tem que dosar, né, a acidez do solo. Você sabe que tem que, né, que depois que planta tem que cuidar. Nós queremos desenvolver virtudes, mas não é assim, né? Primeiro a gente tem que tirar os espinhos. Às vezes a gente põe a plantinha lá, mas os espinhos crescem muito mais rápido do que a plantinha.
e sufocam. Às vezes a gente tem uma virtude lá prometora, né? Que está aparecendo, que está começando, mas os espinhos vêm e sufocam. Porque em nós nasce muito mais rápido os espinhos. Então, tempo para cuidar, tempo para tirar as ervas daninhas, tempo, né, para cuidar de si mesmo, tempo para não ficar perdendo tempo, como o seu Unícias falou, né? Quanta conversa fiada, quanta conversa jogada fora, quanta conversa inútil. Né? Então, conversar sim, mas com qualidade. Então, não complexo de culpa, ninguém está aqui para ter complexo de culpa, mas para dizer, bom, eu conheço os objetivos da minha encarnação, e eu conheço os meus problemas, aquilo que eu tenho que trabalhar. Então, como é que eu estou aplicando o meu tempo em função das minhas necessidades espirituais? Não é para dar satisfação para ninguém, né? É simplesmente como é que eu estou fazendo isso para mim mesmo, né? Palavra aberta. Oi, Adriana, não estamos te ouvindo. Eu estava olhando para a Paula e pensando, a Paula vai falar. Voltando o dedo para os olhos. A pergunta é uma só. Ninguém vive no mundo, em qualquer lugar, ou seja no plano, seja aqui no mundo terreno ou no mundo espiritual, sem ter um foco, sem ter um objetivo. Então, a gente que está aqui agora nesse mundo, a vida vai para frente, porque a gente tem um objetivo, senão a vida para. Então, a gente tem que pôr comida na mesa, e esse é o objetivo, então a gente vai trabalhar, tem que pagar a conta. Então, tem um objetivo, a gente se esforça para fazer isso. E qual é o nosso objetivo espiritual? É essa a pergunta. Qual é o nosso objetivo como espírito? E aí, a hora que a gente encontra o nosso objetivo, que a gente dá um sentido para a nossa vida, a gente vai colocar a nossa vontade em ação. E nós vamos trabalhar para adquirir esse objetivo. Então, Paulo de Tarso dizia, meu foco é Jesus, é o Cristo. Então, é o trabalho. Se o nosso foco é o Cristo, quando a gente coloca Cristo como foco, é seguir os ensinamentos dele, fazer o que ele nos ensinou a fazer para que a gente cresça, para que a gente se torne um espírito livre e um espírito que sabe amar. Então, quando o nosso foco é o Cristo, nós vamos colocar a nossa vontade em função disso. E a gente vai trabalhar para fazer, para conquistar a liberdade espiritual, né? Sermos espíritos livres, não presos, né, nas coisas daqui, porque tudo que a gente vive aqui é muito forte. A gente vive num mundo que exige demais, né? E é muito difícil se libertar dessas exigências desse mundo. Então, é um esforço muito grande que a gente tem que fazer para que o nosso foco seja o espiritual. Então, quando a gente foca no espiritual, a gente vai colocar a nossa vontade a serviço dessas conquistas. Então, é a pergunta que fica, né? Qual é o nosso foco? Qual é o sentido na nossa vida? O que a gente quer, como é que a gente quer estar daqui o ano que vem, né? Então, não adianta fazer planos para o fim da vida. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, façamos pequenos planos e pequenos passos em cada dia, pequenas conquistas diárias, e o ano que vem a gente vai estar melhor do que esse ano. E assim a gente vai, né? Caminhando na direção desse foco, né? Desse objetivo. Você sabe... desculpa, César. Não, pode ir. Você sabe que você ter falado isso, que esse assunto, por exemplo, às vezes pode causar um desânimo, né? Porque hoje eu estava lendo o texto, eu achei o texto difícil, assim, é difícil entender, às vezes, as parábolas de Jesus, né? Eu achei difícil, aí eu procurei alguma palestra, alguma coisa, mas sabe aquele dia que você está mais desanimada? Então, para mim, foi difícil hoje.
não sei se é, eu tô com uma alergia, tô com urticária no corpo inteiro, sabe quando você tá agoniada? Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me conectar mais hoje, porque até essa urticária pode ser alguma coisa espiritual também, né? E aí eu tô me sentindo muito agoniada hoje. Sabe quando você tá desanimada? E você ter falado isso me ajudou, sabe? Obrigada, porque me fez pensar também muita coisa. Quanto tempo eu perdi na minha vida, sabe? Com futilidades, né? Que nem o seu Nícias disse. Tá vendo? Até meu pensamento tá confuso hoje. Então, aí eu acho que esse desânimo todo foi isso também, sabe? Ficar pensando no tempo que eu perdi. E assim, aí eu fiquei pensando, mas também já mudei muito, né? Ao quanto eu já estou me dedicando, estudando, mas não basta, eu preciso fazer mais, sabe? Então é uma agonia, assim, sabe? A gente não pode, né, Adriana, se não pode trabalhar com culpa, né? O aprendizado, a gente aprende, né? E viveu, né? Por exemplo, o tempo perdido, na verdade, é perdido entre aspas, né? A gente, quando olha para esse tempo que perdeu, a gente fala, bom, eu entendi que perdi tempo, né? Então, a questão desse foco, né, que a Giovana falou, eu acho que é isso que tem que nos guiar. E quem responde isso muito bem para a gente, né, eu vou redizer o que a Giovana disse, mas usando outro caminho, né? Qual é o objetivo? Né? Buscai primeiro o reino de Deus. E ele acrescentou, e todo o mais vos será acrescentado. Então, o Cristo porque é lei da vida. E o que ele está querendo dizer nesse buscai primeiro o reino de Deus? Ele está querendo dizer, se você busca o que é central, o que é a coluna da tua vida, o resto pode grudar nisso. Mas se você faz todo o resto e não tem a coluna, a casa cai um dia. A casa cai. Entendeu? Então, se a gente não está se dedicando à construção nossa espiritual, a casa cai. Porque não tem solidez, não tem coluna. Né? Então, quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vai se acrescentar, ele estava dizendo, você vai viver a tua vida, você vai ter tuas coisas, mas tudo vai funcionar, porque você vai trabalhar bem, você vai dormir bem, você vai estudar bem, porque você está concentrado no foco, no que é central, no que é a coluna, né, a espinha dorsal da tua vida. Então, é muito importante essa compreensão nossa não temos que perder tempo com culpa, com paranoia de... Também não acho legal aquele... Né, eu tinha um amigo lá em Catanduva, um senhor muito conhecido na cidade, que escreveu um livro, que dava palestras sobre administração do tempo. Né? Também não vale a pena esse negócio de você marcar cada horinha que faz, cada minuto, e tenho 5 segundos para isso, 10 segundos para aquilo. Também essa paranoia não precisa, né? A qualidade do tempo. Você falou com a tua esposa, você olhou para ela, percebeu que ela existe, né? Às vezes ela cortou o cabelo e você não notou. Né? Então, a qualidade do que nós estamos fazendo, é cultivo interior, e a gente tem que olhar, né, para isso e falar, eu vou reservar tempo para isso, porque não existe 2 minutos separados. O minuto que você escolhe fazer A, não tem como fazer B. Né? Então, essa semana, né, falando com um amigo, sexta-feira, ele me disse, eu decidi trabalhar um pouco menos para ter mais tempo para as coisas do espírito. Falei, essa é uma decisão que te pertence, mas se eu puder te dizer uma coisa, eu vou dizer que você está tomando uma boa decisão. Então, são escolhas que a gente faz. Né? Então, eu sei que cada um de nós tem a sua dinâmica de vida, também nisso nós não vamos entrar, tem compromissos, cada um de nós sabe de si, todo mundo é grandinho aqui.
né? E tem coisas que nós já assumimos e agora precisamos dar conta. Então, mas a questão é, você vai assumir mais? Você vai passar quantos anos pagando coisas, complicando a vida, né? Então, se eu olho para o que é fundamental, meu Deus do céu, fundamental, eu sou um espírito eterno, né? Isso aqui é passagem, vai passar, né? E a questão é, eu vou sair daqui melhor, eu vou sair uma outra pessoa, eu vou sair exatamente a pessoa que chegou e às vezes até pior. Então, essa dinâmica do que fazer com a nossa vida, nós espíritas estamos chegando nessa consciência. O que é que eu faço de mim mesmo? É isso que está em jogo aqui. Então, ninguém vai me falar, isso é terrível, né, Adriana? Porque a gente olha para o tempo perdido e muitas vezes a mensagem chega para a gente, né? Alguém falou, alguém avisou, alguém nos disse, mas não adianta, enquanto... chega, Deus às vezes é um pai terrível, né? Porque ele nos deixa dar cabeçada. Meu filho, dê quantas você quiser. Agora, o dia que você entender, né, é o filho pródigo. O pai não caiu de joelhos, não, meu filho não vai embora, não desperdice seu tempo. Você já está no lugar bom. Né? Você já está onde tem que estar, né? Aproveite, olha a vida, olha tudo que eu estou te dando, aproveite as coisas. Não, dá meu dinheiro que eu quero ir embora. Né? E o pai deixa, porque ele fala, ele precisa aprender. Né? Então, nunca, para aquele menino, não era tempo ainda de cuidar da vida, das coisas do espírito, de estudar, ele queria aproveitar a vida. Né? Até o dia que ele acaba, né, se dando conta que ele está comendo com os porcos, dormindo na lama, né, e que os amigos de festa não estavam mais interessados nele, porque ele não tinha mais o que oferecer. Então, aí ele entende que o pai... Mas o pai, o que o pai faz? Né? O pai deixa a gente viver. Agora, a questão é quanta dor nós vamos ainda precisar. Eu me faço essa pergunta sempre. Né? Quanta dor ainda, Senhor, eu preciso? Né? Então, eu acho que a gente precisa se perguntar isso. Oi, Eliana. Só fazer uma colocação. Eu acho que essa primeira parte do texto, a gente tem que mantê-la bem viva e acesa dentro da gente, porque Deus já deu o livre-arbítrio, né? Então, quando ele fala que aquilo que você faz, aquilo que você tem vai acrescentar mais, são as boas ações que nós vamos ter, né? Se nós levarmos a paz para o nosso próximo, a nossa vida vai se encher de paz. Se nós formos fraternos, nós vamos conseguir conquistar essa fraternidade cada vez mais. Então, vai ser tirado quando você promove movimentos de rebeldia, brigas, intrigas e revoltas, né? E aí é bem lembrado o que a Giovana falou, né? Nós precisamos ter um foco. E acho que alguém que nos ensina muito no Evangelho a ter um foco é Santo Agostinho, né? Analisai as obras que você fez durante aquele dia e antes de dormir, você vê aquilo que você precisa se melhorar para o próximo dia, né? Além da pandemia ter sido um momento de bastante reflexão e de atividade nossa também, porque eu vi muitas vezes pessoas reclamando que os centros espíritas estavam fechados. Ah, não posso fazer nada porque o centro espírita está fechado. A obra de caridade. Então, a obra de caridade é o quê? Material, presencial, porque são muitos aqueles que gostam de aparecer na fotografia. Agora, eu pergunto, durante a pandemia, quantas vezes você orou por aqueles que perderam o emprego? Quantas vezes você orou por aqueles que estão nas cadeias presos? Aqueles que são vítimas de assassinatos, aqueles que se suicidam. Então, muitas vezes, a nossa oração e a nossa vibração vai cair muito melhor do que você levar um alimento material para uma pessoa, né? E outra coisa, o que dorme é o corpo físico e não o espírito, né, César? Então, o que nós precisamos fazer antes de dormir? Colocar o nosso espírito à disposição da espiritualidade para que o espírito trabalhe enquanto o corpo físico dorme. Aí nós teremos um melhor aproveitamento. Porque o espírito trabalhando não vai cansar o nosso corpo físico.
porque o sono é para restabelecer a parte orgânica, a parte espiritual, ela sai a serviço. E se nós não direcionarmos, os nossos coleguinhas que nós deixamos com dívidas no passado vão nos encontrar no caminho e promover um encontro nada satisfatório, né? Então, que nós possamos melhorar o nosso potencial de vibração, colocar à nossa disposição o que nós podemos fazer de melhor para o outro, né? Então, é interessante, a Adriana falou da angústia que sente de a gente olhar e ver o tempo perdido. Realmente, esse segundo texto, ele choca bastante, né? A gente não para ver quantas horas da semana nós temos, quanto tempo perdemos dormindo, quanto tempo perdemos trabalhando, e aí as horas que sobram, o que é que eu estou fazendo? Aí eu falo, então nós temos que começar a traçar essa meta, porque a gente fala muito em reforma íntima, né? Ah, vamos fazer uma reforma, a gente precisa de reforma íntima. Tá, mas eu tenho que ter uma meta, onde eu vou começar? Se eu vou reformar, eu vou formar de novo, né? A reforma íntima é formar de um novo indivíduo. Então, eu avaliar com carinho, através de oração, que a espiritualidade nos responde, onde eu preciso me aprimorar e traçar para mim uma meta mesmo de fazer leitura, buscar estudos, palestras, né? Até mesmo essa reunião nossa aqui, que é troca de informações, isso aqui é uma riqueza muito grande para cada um de nós. E que durante a pandemia nós conseguimos continuar e fazer, né, esse aprendizado. Então, não é tudo perdido, Adriana, nós temos muita coisa em pendência, mas cada um desperta no momento que o espírito precisa despertar. É igual, às vezes, um filho, você dá uma orientação, ele escuta e sai. Você dá a orientação, dá-lhe um tempo, ele escuta e sai. Aí você dá de novo. Aí você fala assim, olha, é melhor eu fazer minhas orações e para que ele seja tocado, porque senão eu vou me tornar uma pessoa repetitiva, inconveniente, e isso vai pesar, e aí ele não vai fazer por birra, né? Porque a gente não sabe o tipo de espírito que é. Então, é melhor a gente fazer no nosso silêncio da oração, para que a gente possa corrigir isso, né? Então, vamos se colocar mais a nível de instrumento espiritual, né, enquanto não pudermos exercer o material. Porque aqui, por exemplo, César, ainda os centros espíritas estão voltando muito lentamente, né? Existe o trabalho de caridade que é feito, mas isso é o de menos. É só você postar lá no grupo que você precisa de cesta básica, nossa, dali 40 minutos, você não precisa mais, todo mundo doa, né? O mais difícil é essa caridade espiritual, que é isso que nós temos que despertar e treinar bastante, né? Então é isso. Tudo isso é aproveitamento de tempo, né? Então nós vamos caminhando para o final, vamos encerrar, e eu terminaria só com um último comentário rapidinho. Fixemos, né, como a Eliana e a Giovana falaram, metas, né? Então, eu lembro que o Chico contava o tempo por página de psicografia que ele podia receber e não podia receber, né? Então, houve uma época que ele comentou com alguns amigos, eu perco tanto tempo, né? Esse negócio de comer, de ir ao banheiro, de escovar dente, cuidar do corpo, de tomar remédio. Eu fico pensando quantas páginas, quantos livros isso daria, né, em tempo, se eu pudesse. Eu falei, meu Senhor, né, Jesus, o homem deixou 600 livros, né? E aí eu me pus a questão, né, eu me coloquei a questão, e quando é que eu vou ler os 600 livros do Chico? Então, se a gente quiser ler os 600, não vai dar. Se a gente começar a ler uma página por dia, dá. A gente vai ler muitos. Então, se eu ler um capítulo de um livro por dia, uma página por dia, nessas horas que a gente tem, né? Lógico que cada estudo desse conta, né, como uma página lida. Essa é uma página do Chico Xavier, que nós lemos na segunda mensagem, né? Então, o dever de hoje está feito. Então, é isso, né? Não, é uma página, mas vocês viram, não é só ler. Né? O quanto de reflexão dá, a profundidade do que nós estamos estudando é muito grande. Então, é ler, refletir,
né? Mas a gente vai fazendo esse trabalho. Agora, se a gente não começar nunca, ou porque não dá para ler os 600, eu não começar a ler 1, 2, 3, 4, a gente não vai avançar nunca, né? Então, é isso, vamos aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, né? Nós já estamos acordando, né? E tem muita gente dormindo ainda, como nós já dormimos. Então, vamos tentar ficar acordado, né? Para que a gente possa aproveitar o tempo e que ele, a partir de hoje, seja precioso para a gente, né? Então, vamos encerrar o nosso evangelho de hoje. Vamos, então, fazer a nossa prece. Então, vamos, amigos, aproveitar esses instantes finais e agradecermos com alegria a bênção do esclarecimento. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nós agradecemos, Senhor, as luzes do entendimento, mas agradecemos a luz do teu amor. Nós agradecemos, Senhor, por nos sentirmos amparados, acolhidos. Estamos diante de professores da vida e nós pedimos a eles que tenham compaixão das nossas limitações, mas que celebrem conosco a alegria que sentimos pelo aprendizado, pelo esforço, pequenino esforço que fazemos. Nós começamos, Senhor, a entender. Nós vemos o caminho diante de nós e todo o tempo vivido começa a ter sentido, porque tudo o que vivemos se transforma em sabedoria, em entendimento, em ferramentas para não errarmos ou para errarmos menos, para fazermos melhor, para construirmos novos dias, novas relações, uma nova maneira de viver. Nós queremos, Senhor, a alegria de nos sentirmos próximos desta luz abençoada que cai dos céus sobre todos nós. Nós queremos, Senhor, guardar no coração o norte, a direção. Guia, Mestre, os nossos passos. Nós andamos perdidos, Senhor. Passou o tempo das experiências inúteis, do sono. Nós te pedimos, acorda os nossos corações, ilumina os nossos olhos, abençoa, Senhor, o nosso aprendizado. Nós agradecemos a luz da doutrina espírita, que nos permite entender o teu evangelho. Nós vemos, Mestre, o semeador que lança sementes. Nós vemos o campo imenso a ser arado, e isto deve nos dar alegria, boa vontade. Nós temos um trabalho a fazer, que o façamos, e que o façamos com alegria, com otimismo. Nós viemos para resgatar a nós mesmos, Senhor, das amarras, do erro e das misérias. Então, que nós possamos olhar com humildade nos olhos destes amigos
que nos olham nestes momentos e dizer: não sei se faço tudo o que posso, mas tenham a certeza que estaremos fazendo todo dia o esforço para fazer o melhor que podemos. Nos auxiliem, nos amparem. Nossas portas estão abertas, nossos corações ansiosos pela luz, pela orientação. Guiem os nossos passos, porque cansamos de andar perdidos. Fique conosco, Senhor. Nos ampare, nos abençoe. Nos socorra, Senhor, nas nossas horas difíceis, para que não percamos o caminho, a direção. Muito obrigado, Mestre, pela tua misericórdia e compaixão. Fique conosco, ampare a nossa semana, abençoe os nossos lares, e que a nossa prece se transforme em luz para os corações aflitos e necessitados. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Mestre.